Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano aqui na área. Isso, Luciano das placas. Retomando então o assunto que nós estamos falando, só que agora vamos dar mais uma ênfase para a equação das malhas. Vamos fazer o mesmo cálculo, com a mesma malha resistiva, porém agora com a equação das malhas. Então na aula passada, nós estávamos abordando como essa tensão que, se não me falha a memória, nós havíamos colocado aqui de 12 volts, iria se distribuir nesses três resistores aqui. Bom, um assunto extremamente importante e relevante para o avanço na eletrônica, porque está aqui uma aplicação dos resistores, né? Acho que em algum momento nós falamos da aplicação do resistor propriamente dito, e agora a gente está vendo como esse resistor se comporta, seja de forma matemática, seja de forma íntegra mesmo lá. Daí é até comum comentar aqui que se esses resistores não tiverem alterado, então, se não me falha a memória, a gente colocou um valor, sei lá, de 10 ohms aqui para ele, né? E talvez num próximo tema a gente vai deixar mais claro o que seria essa grandeza escalar 10 ohms, que poderia ser 10K, né, 10 mega ohms e assim por diante. Vamos ver como que esse resistor de 10 ohms iria se comportar. A já vista aqui do embaixo aqui também é 10 ohms, e esse também é 10 ohms. Então, como os três são 10 ohms, subtende que a queda de tensão sobre cada um deles vai ser a mesma. Ou seja, dados os 12 volts, cada um deles vai pegar para si, vai pegar para cada um uma tensão proporcional aos valores dele. A gente parece que chegou no valor de 4 volts para cada um deles. O que era muito razoável, porque se eu somasse esses 4 volts que teria sobre cada resistor, daria exatamente a tensão da bateria, segundo o Kirchhoff lá. Bom, e o que a gente vai ampliar hoje é saber qual a tensão nesses pontos entre cada resistor, porque isso é extremamente importante para a gente lá. Porque o que normalmente os engenheiros fazem é distribuir esses resistores, que eles chamam de malha resistiva, e um desses pontos, no meio dele, seja 3 ou 2 resistores apenas, ou até mais, tem uma tensão que de repente foi calculada e ele quer, sei lá, 3 volts. Então ele quer exatamente esses 3 volts e é aqui que ele vai achar. Então veja, a ideia é, se eu tinha 12 volts e esse cara segurou 4, eu vou ter aqui a diferença, se eu quisesse 8 volts, era aqui nesse ponto que eu ia ter. Nesse ponto que eu ia ter os 8 volts. E não é diferente, se eu quisesse 4 volts, era nesse ponto que eu ia ter. Ora, por quê? Porque esse segurou 4, deixando passar apenas 8. Esse segurou mais 4, deixando passar apenas 4 para cá. E, bom, bacana. Então eu consigo, para aquele ponto, uma tensão de 4 volts bem precisa aqui. Aí é quando a engenharia, alguém quer essa tensão e traz exatamente para esse ponto aqui. Bom, foi isso que nós falamos, equacionamos de um jeito, agora vamos tentar achar esses mesmos valores, só equacionando de outro, com a mesma malha. Sobre esse resistor vai ter o que a gente chama de queda de tensão. Esse QV a gente chamou de queda de voltagem ou ainda queda de tensão, que é mais apropriado. E nós já sabemos já as tensões que tinha aí. Só que veja, nós não fizemos ele pela equação das malhas, que é o que eu estou querendo fazer agora. E a equação é bem assim, olha. A queda de voltagem, então, ou ainda a queda de tensão sobre uma resistência, por exemplo, R1, que é o que nós estamos querendo, é só você fazer o seguinte, é só pegar a tensão da bateria, esse que a gente chamou de VCC, multiplicar então pela resistência que você quer achar a queda e dividir pela soma dele, né? Então, por exemplo, se eu tenho R1, R2, R3, a resistência total aí. Tá? E como nós tínhamos lá, se não me falha a memória, 10 ohms para cada resistor, então eu tenho que a resistência equivalente aqui, ou a resistência total era de 30 ohms, não é isso? Muito bom. E aí se eu substituir então essa resistência total por 30 ohms, que seria exatamente a série aqui, e R1, o valor exatamente de cada uma delas, eu consigo saber então proporcionalmente quanto vai dar de queda por cada resistor desse. Né? Essa que seria exatamente os valores. Então, se eu agora, por exemplo, substituísse VCC por 12 volts, se eu substituir esse R1 por 10 ohms, que por acaso todos eles são iguais, né? E se eu substituir essa resistência total, a resistência equivalente, que é a soma dos três, eu tenho 30 ohms. E é só fazer continha. E essa continha, o resultado dela vai dar exatamente a queda de voltagem sobre R1. E a gente, pelo menos a grande maioria dos alunos, acha extremamente simples, bem mais prático e rápido a resolução desse problema. Embora o anterior não era, mas fica bem mais simples. Então se eu trocar em miúdos aqui, fica a queda de voltagem sobre R1 é igual a 12 vezes 10 sobre 30. Se a gente simplificar aqui, eu tenho 1/3, né? Então 12 vezes 1/3, eu tenho 12 dividido por 3, que é igual a 4, que era exatamente a tensão que nós já tínhamos lá. Muito rápido, isso porque eu ainda esmiucei um pouquinho, mas dá para enxergar rapidamente que vai dar 4 volts
a queda de tensão sobre o resistor. É isso que eles chamam de equação das malhas, vou até deixar ela mais em evidência aqui. Então a queda de voltagem sobre o resistor que você quer, ele vai ser dado pela tensão da bateria, por isso que a gente coloca VCC, que não precisa ser exatamente os 12 volts, que eu posso mudar isso aqui, com qualquer outra tensão. Vezes o resistor que eu estou querendo realmente achar a queda sobre ele, e a gente iniciou aqui por R1, dividido pela resistência equivalente. Eu coloquei resistência total, mas podia ser resistência equivalente. Total quando você tem misto, né, série e paralelo, eu já mostro já isso. O equivalente que seria realmente a soma total dos resistores aqui. Então, dado então a equação das malhas, eu tenho aí a aplicação dela e fica bem rápido. E veja que aqui não mudou muito, eu só vou trocar o R1 por R2, que veja que não mudou, continua sendo 10 ohm, mas a magia tá, quando você mudar valores que eles não são assim, exatamente exatos, né, e didaticamente assim, bacana, você não tem nenhuma dúvida que também vai ser rápido para resolver. Porque a equação ajuda você. Veja que se agora for, por exemplo, a R2, os valores não mudam, né, porque foi feito de propósito realmente todos os valores iguais, e a continha vai ser exatamente a mesma, e eu tenho novamente 4 volts sobre cada um desses resistores. Eu tenho que aqui é 4 volts de queda, idem que vai dar aqui. Eu não preciso lutar muito para a gente perceber que vai dar a mesma coisa, tá? Então, para não ficar muito redundante, se eu apagar realmente esse R2 e colocar R3, eu tenho exatamente a mesma continha, tá? Agora, o bacana é que se a gente pegar valores extremamente aleatórios, qualquer valor, aí fica legal, porque você já tem uma ferramenta na mão, né? É quando a gente fala que a matemática, ela realmente acaba sendo uma ferramenta para uma série de aplicações. Veja, se a eletrônica é um pedaço da física, a matemática é por onde você fala com essa eletrônica. E aí, tornando fácil a nossa vida, né? Então eu vou pegar agora um outro problema, e aí a gente acaba realmente dando um boom grande para o nosso trabalho. E perceber assim, e se existe realmente uma relação entre a tensão elétrica que a gente aplica nesses resistores, a corrente que vai circular aí, por esses resistores, e o valor de cada um dos resistores, então eu preciso perceber que existe uma relação aí proporcional, que cada resistor vai pegar uma tensão tal, de modo que vai obedecer se não uma sentença matemática, mas uma lógica. E essa lógica que eu quero pegar aqui nessas próximas aulas. Eu não coloquei aqui, mas aqui também é 4 volts, tá? Então vou abrir aqui uma próxima página para a gente ver se fica mais claro isso que está sendo dito. Vou pegar só a nível de exemplo essa situação. Ó. Eu tenho aqui um resistor, chamei de R1, e um segundo resistor, que eu chamei de R2. Esses pontos estão me representando exatamente a bateria. Eu vou até manter ainda os 12 volts, para ver que não é esse o nosso problema. Chamei de R1, só que agora, por exemplo, 4 ohms, vai. Não melhor, fazer mais tranquilo ainda. Vamos chamar ele de 5 ohms. E chamei de R2 de o dobro, por exemplo, 10 ohms. O que nós sabemos? O que nós queremos aí? Essa é a grande sacada, né? É o que a gente quer. A gente quer sempre saber qual a tensão nesse ponto. Qual a tensão nesse ponto? Porque, para saber a tensão nesse ponto, eu preciso ter em mente o seguinte. Qual que é a queda de tensão que esse resistor vai proporcionar? Quer dizer, quanto vai ficar sobre ele? Qual que é o QV aqui? Que até então eu não sei. E se eu souber ali, eu certamente vou saber aqui. Porque se eu souber, eu sei exatamente quantos volts tem aqui. E é tudo o que eu preciso para quando for para a prática mesmo, assim, fazer as medições, utilizar um multímetro, ou que seja um osciloscópio, eu consigo saber o que está rolando. E óbvio, não preciso fazer conta, só batendo o olho no raciocínio, a gente consegue chegar lá. Então veja, sem fazer continha nenhuma, a ideia é, quanto um resistor que é exatamente a metade do outro, ficaria sobre ele, já visto que eu tenho 12 volts, eu preciso distribuir uma parte para esse cara que é a metade, e outra parte que esse cara que é o dobro. Então a gente pode brincar e até errar. Por exemplo, eu podia pegar desses 12 e falar assim, sei lá, vai ter 2 volts sobre o R1. Porque se tiver 2 volts sobre R1, a outra parte vai estar sobre R2, que, por exemplo, já que a diferença para 12 é 10, eu digo que então sobre R2 vai ter 10 volts. Pô, show de bola. Bacana. Porque se eu somar 2 volts que tem sobre R1 e 10 volts que tem sobre R2, se eu somar vai dar os 12 volts, que é exatamente a tensão da bateria, né? Eu chego aqui.
Porém, quando a gente iniciou esse trabalho e falamos da questão da proporcionalidade, isso acaba não acontecendo. Veja que se 5 é metade de 10 e se 10 é o dobro de 5, bom, então veja que a proporcionalidade não se encaixa aqui. Porque se o cara que é a metade dá uma queda de 2, eu esperava que o dobro desse uma queda de 4 volts. Né? Ou se quem é o dobro dá uma queda de 10, o que é metade daria uma queda de 5, né? Então não bate. Né? E óbvio, 5 mais 4 não é 9, até porque não bate a proporcionalidade. Então eu preciso achar dois números que se encaixem nisso, né? Eu teria que pegar um número que seria a metade, para pôr aqui, e o dobro dele, para pôr aqui, de modo que eu somasse as duas, desse exatamente os 12 volts, né? Consegue arriscar para mim? Quais são os dois números? Maravilha. Olha lá. 4 esse e 8 esse. Eu, aparentemente, pego essa questão da proporcionalidade, de modo que, se um resistor de 5 ohms, se aqui der uma queda de 4 volts, aqui vai dar uma queda de 8 volts, que é o dobro. E se eu somar esses dois, dá exatamente a tensão da bateria, os 12 aí. Bom, então, tá bom, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Como os resistores são extremamente, assim, valores fáceis, pode ser que eu pegue valores não tão simples, que na prática é isso que vai acontecer, mas aí com uma fórmula efetiva que ajuda a gente, consegue fazer rapidamente esses cálculos, aí eu não tenho mais problema. É só aplicar a fórmula e tá tudo certo. Caso contrário, você pode brincar com isso. E aí mais para frente a gente vai mostrar que o multímetro, né, que é o equipamento que a gente vai medir aqui, quer dizer, se eu colocar minha ponta preta aqui, que é o terra, e a minha ponta vermelha aqui, que é a minha ponta positiva, eu vou aferir lá no multímetro os 12 volts, e aqui no meio, que tensão que você acha que eu vou conseguir ver? Fala pro tio. Tem que mudar de cor aqui. Maravilha, isso mesmo, os 8 volts. Tá? Por que os 8 volts? Bom, primeiro que eu estou medindo exatamente em cima do R2, que é o resistor que está aqui ligado para o terra, tá? E segundo que é exatamente o que iria sobrar, uma vez que esse R1 pegou 4 volts aqui. Tá bom? Então é o que sobrou, que passou para aqui, para esse ponto. Tá? Então eu acho que tinha uma parte da apresentação que a gente falava que aquele bonequinho apertava o fio de tal forma, dificultando a passagem da corrente, e ele faz isso mesmo, está dificultando a tal ponto que deixa passar apenas 8 volts para aqui. Tá? E muitas vezes é tudo que o engenheiro quer, que o profissional quer para poder vir aqui. E eu não deveria falar, mas estou me coçando a língua aqui para falar, qual que seria a grande sacada, a grande ideia da aplicabilidade de tudo isso? Imagina que um resistor de 5 ohms, né, eu espero poder falar disso em algum momento, né, talvez até para as próximas aulas, esse resistor, se for por cor, o primeiro anel para esse resistor vai ser verde, tá? O segundo anel para essa cor aqui vai ser preto e vai ser ouro. E a gente vai falar assim, que a primeira cor é o número que a cor corresponde, nesse caso numa ordem de cor que vai de preto até branco, e onde o preto é o 0 e o branco vale 9. Como na escala de cor, primeiro é o preto, depois é o marrom e depois é o vermelho. Então ele é o que vale menos, apesar de ser a primeira cor, esse é o que vale um pouco menos e esse é o que vale um pouco menos. Mas o branco é o que vale mais, né, no tocante da ordem aqui das cores. E aí eu tenho assim, essa situação, 5 aqui, 0 aqui, vou deslocar a vírgula uma casa só. Então, se ela está aqui fazendo o número 50, eu vou deslocar a vírgula para aqui, e aí o número que eu vou ler é 5 ohms, que é exatamente o que eu tenho aqui, tá bom? Então, seria isso. Mas como a gente não falou disso ainda, é só para, sei lá, de repente chamar um pouquinho o assunto para vocês verem o que te esperam mais para frente. Se esse resistor se alterar, tal como a gente aqui, no dia a dia se altera, de repente fica nervoso, bebeu alguma coisa a mais e fica fora do que ele é realmente, ele não é o que é, tipo o resistor de 5 ohms não é o que ele é. Ele acha que é 7 ohms, velho. E vai fazer o quê? Se ele acha que é 7, proporcionalmente o cara de 10 vai trocar ideia com ele e falar assim, e aí 5, você não teria que ficar com 4 volts? E eu com o dobro, tipo 8? Mas como o cara de 5 acha que é 7, porque ele está alterado, ele vai ficar com um pouco mais da tensão, fazendo com que esse cara fique, obviamente, um pouco menos. Porque o número que somado e daria 12 não é 8, né? Entendeu? Então ele acaba tendo que tirar um pouco mais do 10 para que compense isso. Né? Então é bem essa ideia. Né? Então se contente com 5 e acabou. Né? Então seria bem essa ideia. Então a sacada, o brilhantismo de tudo isso está nisso, tá? Porque na prática é isso que exatamente vai acontecer. Os resistores vão se alterar, e veja, você vai olhar para ele e vai continuar vendo a cor verde
preto e ouro. Mas quando você vai medir o cara, ele tá valendo 7 ohms, 8 ohms ou até 10 ohms. E aí, essa tensão que deveria ter aqui de 8 volts, de certo não vai ter mais, provocando um problema lá no equipamento, tá? Então esse seria, vamos dizer assim, o auge, o que a gente está querendo chegar em toda essa teoria. Então é como se em algum momento, né, acho que o pessoal da matemática também fala muito isso, a gente falasse do axioma e do postulado, acho que a gente, não sei se comenta isso na aula em algum momento, o axioma e o postulado é como se eu, nesse momento, pedisse para que você acreditasse em mim, peço para que acredite, e o postulado é como se vocês falassem, né, peço que você me prove. Então na prática isso vai acontecer, eu vou provar para vocês que tudo que a gente está falando aqui faz sentido, é por aqui mesmo que vai acontecer. Esse avanço, obviamente com o modelo matemático, vai ajudar bastante a gente a partir disso. Veja que se porventura agora os valores não forem tão bonitinhos, esse o dobro, por exemplo, se fosse uma aula aqui ao vivo, onde você estivesse aqui participando, eu ia aqui pedir para vocês me falarem aqui 2 valores que não fossem tão elementares ou proporcionais assim. Vamos pegar uma outra situação. Os mesmos 12 volts, o mesmo tal de R1, o mesmo, sei lá, 5 ohm. Porém, o R2 não é alguma coisa parecida com o dobro, nem com, podia ser o triplo do valor, né? Por exemplo, 7 ohm, já não é um valor tão interessante, né, para a gente pensar nessa questão da proporcionalidade. Veja que do ponto de vista didático, nem é interessante para mim trazer um valor desse. Mas como o meu intuito aqui é mostrar a equação das malhas, você vê que ela vai se encaixar bem aqui, vai se encaixar muito bem, tá? Então olha que interessante, como as coisas vão tomando um pote, ó, né? Então se a gente tivesse que buscar lá atrás, né, e talvez nas próximas aulas talvez eu fale melhor disso, quando a gente fala da associação em série, o que nós falamos mesmo? Se eu tiver um resistor ligado em série com outro, por exemplo R1, de 5 ohms, por exemplo, nesse caso aqui, e um outro resistor que eu chamei de R2, de 7 ohms, a resistência equivalente, ou ainda a resistência total, é de 12 ohms. E acabou, que é a soma algébrica dos dois aqui. Tá? Essa é a resistência equivalente aqui, ou seja, se eu estivesse medindo um resistor, o multímetro iria ferir 5 ohms, e se não tivesse ele estaria alterado, com problema, o outro daria 7, mas se eu te colocar os dois em série e eu os medisse, daria 12 ohms e acabou, não tem o que falar. Veja, série, tá? Porque se fosse paralela, a relação matemática é outra e o valor seria outro. Mas aqui seria isso. Ó, é tudo que eu quero para que eu aplique, então, na fórmula o que a gente meio que já viu, tá? Então vamos lá. Como que é mesmo? A queda de voltagem sobre R1 era igual à tensão da bateria. Aí deixa eu pôr aqui no cantinho para a gente não esquecer. QV era a tensão da bateria, chamamos de VCC, vezes a resistência que eu quero descobrir, a queda da tensão, dividida pela resistência total, a resistência equivalente aí. Tá? E veja que eu tenho aqui realmente, como tensão da bateria 12 volts, como resistência R1 5 ohms, deixa eu mudar aqui a cor, ficar bem colorido aqui, e tem como resistência equivalente 12 ohms, que dá para fazer também de cabeça, né? E aí eu posso também pensar em simplificação, né? E daria para simplificar aqui, falar que essa divisão dá 1, multiplicando aqui eu tenho que sobre R1 vai ter 5 volts, e eu espero que ao fazer a conta de R2, espero também que por lá tenha a diferença que é, o que? 7 volts? Que é a diferença para chegar em 12. E aí a gente vai mudar esses valores. Então aqui, a queda de tensão desse resistor vai ser de 5 volts. E desse, acredita que seja realmente o 7, porque é a diferença que falta aí para chegar em 12, né? E se eu aplicar isso novamente, eu só mudo esse... Eu coloquei, na verdade, 5 volts, mas é 5 ohms aqui, tá? Aqui é 5 ohms que é o valor do resistor. 5 volts, essa grandeza escalar de volts eu vou descobrir depois, tá? Então 12 volts vezes 5 ohms dividido por 12 ohms, que é a soma dos dois resistores, né? E aí, ó, a grandeza escalar de tudo isso, já que é voltagem que eu quero, a tensão elétrica, é volts, né? Isso tudo a gente trata, falamos isso acho que umas 2 ou 3 aulas atrás. É grandeza escalar, isso caracteriza o que a gente quer dizer. Porque se eu estiver falando de metros por segundo, quilômetros por hora, metros por segundo ao quadrado, são coisas diferentes, tal como aqui. E substituir esse 5 agora não estou usando mais 5, agora 7, e temos que o valor, por que parece, vai dar 7 ohms.
e parece que não ficou tão difícil também resolver, né? Porque essa simplificação vai dar 1, e se eu multiplicar isso por 7 que ficou lá, vai dar 7 volts, e eu penso que é exatamente o número, que não tem jeito, né? Somado vai dar 12, né? Já que a queda do cara de cima deu 5 volts. E em termo proporcional, você vai ver que faz sentido mesmo, né? Quer dizer, se eu tenho uma tensão, ou melhor, se eu tenho uma resistência equivalente, que ao somar deu 12 ohms, exatamente a tensão da bateria, eu já começo a perceber que se 5 ohms vai dar uma queda de 5 volts, eu tenho que então 7 ohms vai dar uma queda de 7 volts, né? Não é muito complicado isso, né? Muito complicado realmente isso. Pelo menos esse exercício não, essa aplicação não. E a tensão nesse ponto seria de quanto? Maravilha, 7 volts, que é exatamente a tensão sobre R2. Tá? Então, se eu não souber, é só ver a tensão sobre R2, que o meu multímetro está aqui, ó, minha ponta preta está aqui, a ponta negativa do multímetro, né? E a ponta positiva está aqui. Quando eu coloco ela aqui, eu tenho uma tensão da bateria, os 12 volts. Mas quando eu tiro ela daqui e boto aqui, veja que a tensão nesse ponto é como se eu estivesse medindo em cima de R2. Isso aqui é outro, fazer que nem outro pulo do gato, né? Quando você tiver uma malha, por exemplo, que tem muitos resistores, 4, 5 ou mais, você vai ver que isso vai te salvar muito, né? Porque se eu olhar para a malha e medir em cima dele, você vai ver se a coisa meio que é coerente ou não o que está acontecendo. Se o que o multímetro está aferindo vale a pena o que está mostrando. Então você pega um resistor e outro ligeiramente maior, você vai ver que a tensão sobre ele vai ser ligeiramente maior se comparado com o anterior. Então meio que fica fácil de a gente saber se a coisa está certa ou não, mesmo sem fazer nenhuma continha. Tá? Bom, os números então que a gente pegou são números extremamente aleatórios, não tem nada de proporcionalidade para você falar que 13 é o dobro de 2, porque não é, assim como 21 é, sei lá, 10 vezes mais do que o 2, porque não é. Eu só sei o seguinte, que a resistência equivalente desse cara deu 36, que é a soma de 2K com 13K e 21K. Deu 36K, seria a resistência equivalente se a gente estivesse fazendo um cálculo aqui. Exatamente o número que eu vou usar para posicionar aqui no lugar da resistência equivalente. A R1 é exatamente o valor de 2K. Então eu tenho aqui a queda de voltagem sobre R1. Ei, tá gostando dos vídeos aqui do canal? Então já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve. Ative o sininho das notificações, que assim quando a gente subir vídeos novos, você vai ser o primeiro a ser notificado. E deixa também um comentário para ver se os vídeos que você está vendo aqui é exatamente o que te agrada. Quem sabe o seu comentário seja então o próximo vídeo que a gente vai produzir aqui no canal. Valeu, obrigado, até a próxima.